Carlos, você tá por aí? Eu não tô vendo nada, hein? Continue, estão me chamando mais seguidores. Oh, meu Deus, cadê o irmão? Estou esperando o Carlos. Ah, entrou. Peraí, deixa eu ver se eu acerto aqui. Cancelar. Oh, meu pai. Boa noite, gente. Estou chamando o Carlos, irmão Carlos, que vai ser o nosso bate-papo essa noite. E aí, tudo bem? Tudo bom? Tá parecendo legal, né? Gente, perdoa que eu ainda estou aprendendo aqui, mas isso Eu não é também. desculpa. Pois é, aí minha cara tá pela metade, mas tá bom, deixa assim mesmo. Ah, agora foi. Gente, boa noite. A gente está começando uma live aqui super legal. Eu espero que vocês gostem. Isso vai ficar gravado. Depois o Carlos vai se apresentar. Ele é economista, isso? Isso. Trabalha com a área de finanças e algo assim. Obrigada, viu, Carlos? Um beijão pra Rose. Tá por aí, Rose? Dá um tchauzinho depois, como ela sempre faz. Ela aparece assim, né? Então, eu tô ouvindo aí. Eu quero começar falando para vocês. A gente não tem muito tempo, né? Porque no Instagram parece que é 1 hora só de live. Mas se desejar, oi, boa noite, Rose, Luz. Eu tô vendo que tá aparecendo por aqui. Chincha, Gilberto. Ai, de longe desse óculos. Mas, galera, obrigada. Vai compartilhando. Manda aí. Oi, Jaqueline. Jaqueline já é formada, né? Nessa área das finanças. Trabalha muito lá no Rio de Janeiro. Mas, assim, o interesse, sabe, Carlos, foi por causa da vida do missionário, dessa Uhum. pandemia também. Eu vi que você estava dando aulas aí na igreja a respeito das finanças, de fazer orçamento. Oi, Rose. E eu pensei nisso, entendeu? De te chamar, porque na verdade eu nem pensei em falar sobre finanças na pandemia, como sair das dívidas. Olá, oi, querida, você e Cleiton também, seja bem-vindo. Mas porque o missionário é um ser, eu vi-lo. Oi, boa noite, pastora. Valeu, Cleiton, vai deixando o dízimo, entendeu? Vai fazendo o pix, que a situação tá difícil, varão. Então, o missionário, ele não é assim uma pessoa, eu não sei se você vai me entender, vocês trabalham aí com o Conselho de Missões, mas Sim. é como a maioria do povo brasileiro, que depende da economia informal, é isso que a gente tem ouvido falar, tanto, né, boa noite, Sionei ou Sidney? Sim, boa noite. E economia informal é aquela que trabalha um dia para receber no outro dia para pagar as contas, não é isso, Carlos? É verdade. E missionário é assim também. Então, a gente investe no projeto, a gente levanta os recursos, somos todos voluntários, vai fazendo o Pix. Aí o Si também, ó, isso aí tá ficando boa a situação aí. Mas, aí quando veio essa crise, né, a gente depende da igreja, dos projetos, das ofertas, todo mundo foi atingido, lógico, né, que a gente vive pela fé, o Senhor vai guardando e tal. Porém, a gente tem que pensar nesse lado natural, né? Como é que guarda, como é que paga a dívida. Por isso que eu falei com você e vou começar fazendo uma pergunta, aí você pode ficar à vontade para se apresentar. Claro. Tá bom? A primeira pergunta: como fazer para nos prepararmos para crises como essa gerada pela pandemia? Lembrando que eu estou falando daquela pessoa que é voluntária, que recebe para pagar dívida, para investir. Essa é a vida dos missionários no geral. Pode ser Uhum. que hoje tem gente que depois de 25 anos de carreira conseguiu guardar uma coisinha, com certeza consegue separar, mas no geral, missionário não é assim. Isso aí, não, infelizmente, a gente recebe e muitos não recebem o suficiente e investe num projeto, numa obra, na sua própria vida. A verdade é essa. Entendeu? Então, essa é a primeira pergunta. Tá bom. Bom, prazer, né? Eu fiquei muito feliz aí pelo convite da Raquel, né? Até porque isso faz parte do meu projeto de vida, né? De multiplicar aí o pouco que eu aprendi, né? Durante o que eu aprendi tanto academicamente como no dia a dia nas empresas, né? E falo que aprendi já desde casa, né? Porque a minha mãe foi uma pessoa que sempre
instruiu a gente muito bem. Os filhos nem sempre seguem, né, o que os pais falam, a gente não costuma ouvir. Então, eu precisei aprender um pouco com a vida também, embora eu fui descobrindo na faculdade que eu já tinha escutado tudo em casa, né, o básico de finanças. E no final, depois, né, quando a gente vai ler a Bíblia, a gente vê que está tudo lá, né? Deus deixou todas as instruções para a gente, né? E isso se resume em muitos ensinamentos que o Senhor deixou para nós. Missionário, um trabalho informal. Carlos, Oi, está me voltou. ouvindo? Só saiu um pouquinho, mas pegamos tudo. Você pode continuar. Independente de ser um missionário, né, que a gente tem esse trabalho informal, né, vocês não têm, por exemplo, um fundo de garantia, né, o seguro para poder garantir caso vocês tenham algum problema no campo, tudo tem que ser... Isso, lógico, depende da agência, eu sei que depende da agência missionária, mas a maioria é o próprio missionário que precisa fazer esse planejamento para a vida dele, né? Uhum. E eu acho que pensando, né, em se preparar para crises como essas, porque até pensando como economista, ninguém espera uma crise uma crise sanitária como essa que demora tanto tempo, né, para passar. Eu acho que a missionária Raquel, que tem o campo, né, que é lá no Oriente Médio, onde a guerra já está se arrastando há muito tempo, né? Deve ter outros missionários com esse cenário, até já trabalha mais com isso também, né, Raquel? De uma expectativa de saber que o amanhã pode ser mais difícil, né, do que o de hoje. E eu acho que o Covid trouxe esse pensamento e deve trazer, talvez não tenha, né, ainda conseguido trazer, mas deve trazer esse pensamento para a gente no planejamento. O principal tema sempre, independente se você é um profissional CLT, um profissional que trabalha com finanças numa empresa como eu, ou se é um missionário, é o planejamento que vai fazer a diferença no momento que você entrar numa crise como essa, né? A gente vê lá em Lucas 14, 28, 30, né? Onde o Senhor fala, né? Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não vai fazer, né, se assentar, calcular o preço, né? Então, qualquer planejamento, qualquer plano que a gente tenha, tanto por um projeto de abrir uma loja no shopping, como um projeto de ir para missões, para fazer um projeto com refugiados, ou ir para um projeto na África, você precisa sentar e planejar. E eu acho que, talvez até em outras perguntas que você tenha para fazer, a gente entre nesse tema, mas o missionário, ele tem que... Eu percebo nas conversas, como você mesmo disse, eu acabei não me apresentando completamente, mas eu sou líder de missões na igreja local, aqui na Batista da Pauliceia, né? E a gente se relaciona não só com os missionários da Jami, mas missionários de outras agências. E quando a gente vai conversar com o missionário, o que a gente escuta muitas vezes é que ele não consegue, por exemplo, colocar num projeto que ele precisa ser remunerado, né? Então, se tem um projeto, o missionário tem as obrigações dele, ele vai dedicar tempo, então ele precisa já prever nesse projeto que ele precisa ser remunerado, né? Da mesma forma que os pastores, quando eles são dedicados 100% à obra, ele recebe, né, o apoio financeiro da igreja, os missionários que são 100% dedicados à obra, eles precisam também ter esse apoio. Então, basicamente, para que a gente tenha essa questão da crise, né, de se preparar para crises, é o planejamento. Mas deixa eu só te interromper, porque claro, a palavra-chave, eu vou perguntando, tá? A palavra-chave, pelo que eu entendi, é o planejamento. Só que, como você falou, quando eu estava lá na fronteira com a Síria, especialmente Jordânia, fronteira com a Síria, era um momento de guerra. E eu te confesso, eu não fui para lá com um orçamento, não. Mas quando eu estava lá, claro, eu fui fazendo aquele levantamento que o missionário faz o relatório, fala das necessidades, os recursos foram chegando, Deus foi tocando nos corações. Mas eu acho que até hoje eu não aprendi. Planejamento dentro da guerra, no meio da guerra, é muito difícil, porque quando você vê
milhares de refugiados com fome. Eu voltava para casa, quando eu terminava o meu serviço, eu tinha um grande sentimento de culpa. Eu pensava assim, eu sobrou dinheiro hoje? Olha o que eu pensava. Por que que eu não comprei 3 latas de leite a mais? E aí, no dia seguinte, eu fazia isso. Aí, meus colegas de equipe, especialmente os americanos, que são cabeça fria, que conseguem ser excelentes planejadores, eu acho que nem sei se é assim que fala, e falavam para mim, Raquel, você não pode ser tão coração, mas você gasta demais, você não pode ser o quê. Eu falava para eles, mas esse dinheiro não é para comida? Esse dinheiro não é para eles? Se eles estão precisando de leite, uma família com 10 crianças, quantas latas de leite, sei lá, que precisa? Aí eu ficava assim. E quando eu não comprava fralda ou alguma coisa, eu já não dormia direito. Então, talvez esse realmente é uma característica. Desculpa se tiver qualquer missionário, eu vi a Mônica por aí. Missionário brasileiro é assim, infelizmente. A gente é muito coração, a gente é muito do povo, excelentes comunicadores, mas acaba fazendo esse erro. E eu tenho até hoje lá na Turquia, meus colegas, os americanos que me ajudam, né? Uhum. Eles tranquilo, eles dão 3 cartões, se é 2 cartões, não tem problema. Eu que fico assim, dá o dinheiro, faz isso. Mas tá errado, né? Mas como é que É, encontra esse equilíbrio? como encontrar esse equilíbrio, né? Ah, Realmente nessa pressão da guerra, né, que você está ali vendo a necessidade daquele povo que você foi ali para servir, né? Porque você está ali para servir esse povo, né? Eu entendo você, Raquel, porque você deve ter o sentimento de que você não está cumprindo o seu papel, né? Quando ainda faltou latas de leite, né? Ainda tem famílias que estão precisando da lata de leite e você tem aquele recurso que de repente você guardou para outra coisa. Eu acho que a gente não pode esquecer que no final a obra é de Deus, né? Então ele vai prover, né, essas pessoas. E aí tanto é que o missionário ele sempre pede não só ajuda financeira como oração, né? Então é crer que o Senhor vai poder prover e que aquele povo não depende só da Raquel ou dos mantenedores da Raquel, né? Eu acho que o principal papel quando a gente fala de planejar é ter um orçamento mesmo. Travou, Raquel? Está me ouvindo? tô te Ter um ouvindo. orçamento, colocar lá, né, o número de famílias que você vai atender, e no momento que Aham, surgir novas famílias, você tem que buscar o quê? Novos mantenedores para essas novas famílias, né? aham, Então, aham. sim, é algo que eu tenho certeza que você deve falar. Na teoria, isso é muito bonito, mas na prática, quando o sangue, né, você está lá com o sangue fervendo, porque você precisa é, atender aquela família para que ela não passe fome naquele dia, né? Então, Aham. é buscar formas para poder fazer esse financiamento dentro de um planejamento. Não pode deixar de planejar. É um pouco do que a gente costuma ter uma pastora que sempre fala muito disso. Eu gosto de ouvi-la. Ela também fala sobre finanças e ela fala: a gente não deve matar a semente, né? E se você se colocar numa situação como missionária, numa situação difícil, onde você, para poder atender as pessoas que dependem de você, você acaba, de repente, até utilizando o limite de cartão de crédito, utilizando o cheque especial, você É. vai entrar numa bola de neve onde o dinheiro que mais tarde você poderia utilizar para comprar o leite, você está pagando juros para o banco. Então, tem que tomar muito cuidado, porque esse limite do eu vou resolver, você pode trazer um outro problema, né? E este problema vai evitar que você faça o seu trabalho, né? Então, aquelas regrinhas básicas de finanças, a gente precisa, mesmo na guerra, a gente precisa cumprir. Aplicar. Quando tem Uhum. você precisa se preparar antes, né? Fazer o orçamento, entender quais são as suas despesas, tratar cada projeto. Se você tiver mais que um projeto, fazer o orçamento para cada um dos projetos. Não esquecer do seu tempo, da remuneração que você precisa ter também, né? E cada mudança que tiver, se tiver gerando mais necessidades, você vai ter que adaptar. É como em Lucas 14:28 que nós lemos ao 30, se saiu alguma coisa do prumo, você vai ter que recalcular, né? Então, no Aham. momento que você adquire essa prática, a gente sabe que não é algo simples para quem não é de finanças, mas é necessário você sim adquirir a prática de planejar e replanejar. Não sei se eu respondi. Entendi. Planejamento,
orçamento, ou seja, organização, e talvez o missionário vai ter que gastar tempo antes até de viajar, de fazer as coisas, fazendo isso, né? Organizando. Se organizando. Só que, Carlos, irmão, vou te contar um segredo. A gente faz essas coisas. Tem missionária aí que trabalha com a igreja, lá no Peru já passou a Tatiane, o marido dela e tal. E isso acontece com todos nós. Por mais que a gente tente se organizar. Teve uma época no Brasil que a gente saía até sem ter todo o necessário, porque era cultura brasileira. Americano não, né? Eles fazem tudo certinho, só sai e tal. Tá mudando muito isso. Mas, enfim, eu entendi. Eu não sei se tem gente aí querendo entrar, eu perdi a pergunta. Mas, gente, vamos deixar o Carlos responder mais algumas perguntas. Aí depois ele pode, com certeza, responder a sua, ou você pode entrar. Manda mensagem aí de novo. Você que falou, se pode entrar. Porque eu acho que não é só questão dos missionários, né? Eu vou aqui para uma pergunta que eu achei bem interessante, que não é só, né, para a gente, missionário, para todo mundo, que a crise já chegou, a crise já está aí. E o que a gente pode fazer agora, porque ela está durando muito mais do que muitos de nós pensamos. Esse já é o segundo ano e você já pode falar sobre o futuro. Será que cremos? Todo mundo fala, não, vai passar, o mundo vai se recuperar, mas o Brasil vai se recuperar na mesma intensidade? Como é que vai ser? Como é que você vê isso? Para todos nós, né? O que a gente vê é que existe, né, olhando em termos de economia, os países que tiveram vacinação e já tem aí 50% pelo menos da população vacinada, está tendo um grande crescimento econômico. Isso, crescimento, a gente sempre tem que lembrar, né, eu como economista, crescimento não é desenvolvimento, tá? Então, o desenvolvimento que nós estávamos construindo, eu acredito que a gente deu alguns passos para trás, como o Brasil, né, em termos de desenvolvimento, mas em termos de crescimento, a gente vê que o primeiro trimestre agora, né, de 2021, só com a expectativa da vacina, a flexibilização que aconteceu, a economia cresceu e cresceu forte. Você vê a China, Estados Unidos também crescendo forte. Tem aí preocupações, né? Porque tem faltado matéria-prima para as empresas produzirem, então não estão produzindo tantos carros porque falta matéria-prima, né? Tem faltado matéria-prima não só no Brasil como no mundo, mas existe sim uma expectativa de um crescimento mais forte. Lá nos Estados Unidos o desemprego caiu bastante, inclusive eles têm encontrado até dificuldades em colocação de mão de obra, por causa, lógico, também do auxílio emergencial que foi dado lá, que é muito maior, e tem pessoas que preferem não trabalhar para poder receber o auxílio. Não é só no Brasil, né, que isso acontece. Então, tem faltado mão de obra por causa disso. Mas, pensando em crise e no que a gente pode fazer, quem não se planejou? Porque quem se planejou para um momento de crise pode ter se planejado, até os especialistas de finanças falam, assim, no melhor cenário daquela pessoa mais organizada é de ter uma reserva de emergência pelo menos para 12 meses do que você ganha. Isso é o ideal. Então, quem seguiu os especialistas já está descoberto, né? Porque a gente já está mais de 12 meses nessa crise, né? Então, uma crise como essa é difícil de se prever. Mas imagina aquelas pessoas que não tinham a reserva de emergência para os 12 meses. Já começaram a sofrer antes. Então, o que precisa ser feito, caso não tenha feito ainda, é olhar para as finanças, fazer o seu orçamento, entender o que você tem de despesas fixas, aquelas despesas que não podem deixar de ser pagas, o que você tem de receita, começar para aqueles que ainda têm receita e conseguem fazer isso, começar a gerar essa reserva, né, de emergência. E aí, lógico, a gente não vai conseguir falar agora de tipos de investimento, como fazer, né? É um pouco mais complicado. Mas é sentar a família, ver o que você tem de despesas, se tem alguma dívida com o banco. Então, se você tem dívida com cartão de crédito, cheque especial, isso aí tem que procurar uma dívida mais barata, né? Tentar solucionar, negociar com o banco. E para aquele que se organizou e não tem dívidas,
começar a trabalhar na reserva de emergência e pensando no missionário, em pessoas que têm o perfil do missionário, é de olhar para frente, um pouco mais para frente, né? Que é olhar os projetos, fazer o orçamento dos projetos, aproveitar esse momento de pandemia para buscar patrocinadores e colocar você nesse projeto missionário. Eu acho que o que falta, às vezes, é o missionário se colocar no projeto, né? Aquele medo de fazer... Eu assisti recentemente, acho, não sei nem se foi você que deu a dica, né? O filme da Irmã Dulce, né? E no filme ela falava um dinheiro para os meus pobres, né? E era lógico, não era um exemplo disso que eu estou falando, não sei, né? Não entrou pelo menos no filme na questão do planejamento, mas ela tinha toda essa preocupação com o pobre e até pela religião e o conceito, né, da freira, eles estão mais também preparados para viver na pobreza, né? Então, eles têm o voto de pobreza. A gente, verdade. no caso de vocês, não, né? Não tem essa questão do voto da pobreza, mas tem a preocupação com os pobres, né? De atender os pobres. Eu acho que o peso na consciência de ter alguém passando fome e você vivendo muito bem, a minha cabeça, a minha consciência também vai pesar. Agora, a Raquel, se preparar, quando eu falo de não matar a semente, né? A Raquel como missionária, se preparar para que ela tenha condições de que os projetos cresçam, para que ela possa apoiar projetos, para que os projetos sigam mesmo sem a Raquel, né? Porque é isso que o planejamento faz. Porque numa empresa, lá na empresa, a empresa que eu trabalho, ela é uma empresa que produz cloro e soda, são produtos de combate ao Covid. Mas quando veio a crise, a gente sentou. Toda a empresa sentou para ver e se vier um problema, se a pandemia se estender e a fábrica precisar parar, por quanto tempo a gente vai conseguir manter os nossos custos fixos, entendeu? Então a gente se preparou para uma catástrofe maior que não veio e a empresa está bem. Então a gente na nossa vida pessoal, o ideal é que a gente já se prepare no dia a dia, já tenha a prática de fazer o orçamento, já tenha a prática de fazer o planejamento para a sua vida e para os seus projetos como missionário. E quando vier qualquer adversidade que você sente naquele projeto, sente para pensar a sua vida, repensar a sua vida e replaneja. Esse é o papel para a gente poder chegar, né, no próximo passo aí, né, pós-pandemia, porque eu, como economista, a expectativa é que, vindo a vacina, as economias elas vão reagir rápido. Aí a gente o Brasil também, Carlos? Você acha que... No Brasil também, a vindo a reação vacina em termos de crescimento econômico, sim. O que pode gerar problema e não vir com toda a velocidade que a gente precisa é exatamente faltar uma matéria-prima, né? Faltar um volume grande de matéria-prima, embora o Brasil seja exportador da maioria delas, né? Então, a Mas vacina depende eu acho que vai proporcionar isso, sim, e acho que deve vir rápido. Veio uma notícia boa aqui em São Paulo, pelo menos essa semana, de antecipação do calendário de vacina, né? Então, já tinha um calendário que a gente achava otimista, e ele antecipou em mais 15 dias em São Paulo, né? Ah, que bom, né? A gente escuta também outras notícias que não são tão animadoras, da questão das novas cepas, né? Do quanto que isso está controlado mesmo, quanto que as vacinas vão controlar. Então, da terceira onda. Exatamente. Se não vier uma terceira onda, se não vier uma surpresa, aí vai a terceira vir. onda vem, né? Agora, a questão é o quanto que a vacina, ela combate essa terceira Exatamente. onda, né? O quanto que estar vacinado vai continuar sendo algo para segurar, né? Essa terceira onda. Essas são as dúvidas que permanecem, né? E até para a gente aprender a lidar com a terceira onda. Se o brasileiro conseguisse aprender a lidar com a pandemia, nas finanças, no cuidado, com a vacina, aí a gente passa por isso, né? Tranquilamente. Sempre quando a gente fala do brasileiro, né? De nós, onde que a gente está chegando, né? Onde você chegou? Na educação, né? Porque a educação em termos de seguir as regras, né? A questão da higiene, a questão da máscara, aí a pandemia, em termos econômicos, se nós fôssemos um povo educado, nós sofreríamos menos, mas tem um lado bom, nós somos um povo muito solidário, né? Eu vejo na igreja que eu congrego, a gente tem
recebido mais cestas básicas para poder doar, né? Ah, Então, que bom. é uma coisa que tem realmente surtido efeito. Eu acho que tem até nessa linha da cesta básica do social, tem um movimento muito importante que pode ser que venha com sustentabilidade para o nosso país e para o mundo, que é pensar a sustentabilidade, né? Pensar a questão dos recursos, né? Que a nossa missão até como cristão não é restaurar só a salvação do ser humano, né? Mas de todo ser, né? Então, a gente tem a preocupação com o meio ambiente e percebe-se que a pandemia trouxe um pouco disso, né? Então, até eu, no ambiente de empresa, de investimentos, a gente vê que o assunto hoje, sustentabilidade, a questão ambiental, a questão social, a questão da governança mesmo, né? Da responsabilidade dos empresários, isso está sendo mais falado, mas não falado por falar, está sendo levado a sério. Espero que isso não seja só durante a pandemia, que isso permaneça, né? Mas, e também depende do contexto, porque você está vendo aí de São Paulo, né, da grande capital, verdade. mas a gente que está na periferia do Brasil, entre aspas, porque Goiás não é periferia, né? Goiás é um grande produtor, é o celeiro do Brasil, é Goiás. Mas está de fora da cidade grande, assim, a gente vê miséria, a gente vê mais pessoas pedindo, a gente vê mais desemprego. E eu percebo também um limite, as pessoas assim com muito mais dívidas agora, até amigos, gente que é dono de restaurante, lá no estado do Rio, pessoal onde eu passei, e eles falando que eles estão com medo, mas aqui também o pessoal falando, nós estamos com medo da terceira onda, porque se tiver que fechar tudo de novo, esse povo aí do comércio aí de geral, se tiver que fechar de novo, eles têm medo de quebrar de vez, entendeu? E eu percebo também que está dando... depois tem perguntas para você responder aí, viu, Tem? Carlos? Tem. O pessoal está fazendo pergunta. Você conhece Andréa Lopes? Ela pediu para entrar, provavelmente também com alguma pergunta para você. Andréa, como é que a gente pode... Você conhece ela, Carlos? Pode chamar? Pode chamar. Como é que a gente chama? Andréa, pede para entrar. Deixa eu ver se eu acho aqui. Entrar e você permite. Então, porque temos algumas coisas que não é só para missionário, entendeu? Tem a Freitas Rover está fazendo uma pergunta aqui, né? Pode falar, pode ler. Enquanto a Andréa chega. Responde aí que eu vou procurar ela. Qual o valor correto, né, para se poupar do salário? Né? O ideal é que você faça, olhando em termos do salário, pelo menos 30%, né? É o ideal, né? Mas é melhor você poupar 5 do que não poupar nada, né? Você pode começar aos poucos, né? Então, 30% é um número que é o ideal, mas se você não poupa hoje, você pode ir trabalhando isso no seu planejamento. Porque como que você vai poupar se você tiver compromissos assumidos, né? Então, primeiro você tem que sentar, fazer o orçamento, ver o que você tem de despesas e receitas. Se for possível gerar mais receita ou reduzir despesas, aí trabalha nesse número de 30%, que é um número muito bom, né? Mas se você tem dificuldade agora, vai trabalhando na estruturação do seu orçamento, das despesas e receitas, e tenta trabalhar num target aí, né? De repente vou começar com 10, depois eu vou aumentando, né? Porque tem isso, às vezes tem pessoas que trabalham CLT e a empresa tem o fundo de garantia ou tem uma previdência privada, né? Já tem uma reserva, né? Querendo ou não. Mas a realidade de cada um e a intensidade do poupar, eu acho que é bastante pessoal e seria bom a gente bater um papo. Tem um curso de finanças, né, que a gente abordou esses temas e estou à disposição também. Depois a Raquel pode compartilhar ou me manda no direct mesmo no Instagram, a gente pode conversar um pouco mais, Freitas. Você coloca aí, acho que o seu Instagram vai aparecer aqui, mas você também pode colocar aqui o seu contato. Mas já tá junto aí, do ladinho do seu. Ah, tá legal. E a Andréia, acho que ela saiu. Foi no banheiro, foi na cozinha. Então, se você voltar, Andréia, pede para entrar ou manda sua pergunta, tá bom? Eu acho que ela não queria entrar. Você falou que ia colocar ela, falou, vou embora. Ô, meu pai, nada, ela queria sim, ela queria fazer uma, eu sei. O Murilo eu tava que pensando... apareceu aí, o Murilo trabalhou comigo. O Murilo
sei se ele ainda está aí. Um abraço, Murilo. Ah, vai vendo aí. Eu tava pensando aqui no que você falou sobre ainda planejamento, essas coisas todas. E agora que a gente já está no meio da crise, já não estou nem falando só de projeto, mas eu estou me preparando, né, para o projeto, para entrar, para retornar. Mas dentro desse planejamento e para lidar agora no meio da crise, além disso que você falou, é repensar, reorganizar, etc. A única coisa que eu vejo que dá para fazer, né, Carlos, é cortar gastos, o que todo mundo foi obrigado a fazer. Mas e se chega uma hora que você pensa assim, nossa, só sobrou o plano de saúde, nossa, só sobrou o aluguel, nossa, só sobrou isso. De onde que eu vou tirar? Que isso é o grande medo da galera para essa terceira onda. Todo mundo tem. Eu acho que Pode cortar falar. gastos, o problema é que a gente sempre pensa em cortar gastos e às vezes até cortar o cafezinho, né? E isso vai trazer problema, pode trazer, dependendo do volume que você vai cortar de gasto, pode, por exemplo, cortar o plano de saúde e precisar dele, né? E cortar alguma coisa que, por exemplo, é uma família que só come pizza uma vez por mês e resolve cortar essa pizza. Não é uma boa ideia, né? Eu acho que também vale a pena pensar na receita, né? Como que eu posso fazer para buscar mais receita também, né? Você tem um projeto e buscar mais empresários cristãos, né? Tem até pessoas que não são cristãs e têm interesse em participar. Eu acho que é mudar um pouco esse mindset, né? E pensar que não é só cortar gasto. Pode ser, de repente, até hoje eu me coloquei numa posição que eu sou um super-homem, super missionário e vou resolver tudo sozinho. E não vai dar certo, né? Você precisa buscar apoio, né, da igreja, de empresários. E por isso que eu falei um pouco dessa questão, né, de estar falando mais da questão social, ambiental, porque às vezes, principalmente na região onde você está atuando, e quem é missionário local, eu acho que isso também talvez até seja mais fácil, porque buscar empresários, né, daquela região, que você está trazendo um impacto, dependendo do trabalho que você está fazendo, você vai trazer um impacto para aquela comunidade, né? Então, começar a trabalhar isso, ver se faz sentido, de repente, abrir até uma associação para poder trabalhar as questões tributárias, né? Se for um projeto que gera um benefício fiscal para quem está apoiando o projeto. Tem projetos, às vezes, que a prefeitura local pode apoiar. Então, é repensar não só as despesas, mas também as receitas, né? Porque, às vezes, se você é um missionário que nunca pensou em você, dificilmente você vai ter o que cortar nesse momento, né? Então, você precisava ter a reserva de emergência, porque você não tem um fundo de garantia, né? E não sei se paga INSS, e aí precisa pensar no futuro. Eu até tenho uma coisa, um sonho aqui na minha cabeça, mas que eu ainda preciso trabalhar, que é pensar alguma coisa para apoiar os missionários nisso, né? Na construção da aposentadoria. Mas eu ainda Legal. É sonho, tá na minha cabeça, eu estou colocando no papel aos poucos, porque preciso alguns preparos para que eu possa fazer, né? E aí a gente vai poder voltar a falar sobre isso. É mais para vocês orarem nesse sentido, né? Porque eu acho que vocês precisam desse apoio, mas enquanto não, procurem fazer, né? De poupar, de guardar e de não matar a semente, né? Porque lembrar que Deus, ele está cuidando daquele povo que você foi colocada lá para cuidar também. E a missão é dele, né? Nós somos um instrumento. Então, ele vai, né, trazer outras formas, né, para poder a gente tocar aquilo. A gente não precisa achar que se a gente não fizer, não vai ser feito. A obra ela é santa, né? Não podemos perder esse foco, né? Essa linha de raciocínio, lembrar que Deus vai fazer. E planejar. Verdade. E para quem não é missionário, Carlos, como muitas pessoas que podem ter passado por aqui, ou que vão ouvir, ou que também estão nessa situação, é a mesma coisa? Porque para quem é um pai de família, um trabalhador, pessoas que a gente sabe que não pararam, né, não puderam parar, que ainda estão talvez dentro de lotação de ônibus muito lotada, etc.
E outro dia eu escutei alguém falando sobre a hipocrisia de alguns setores do Brasil, que o pessoal reclama muito, né? Ah, o ônibus está lotado, e o Covid não vai nesses lugares e tal. Mas a elite brasileira também só vive nas festas, só vive nos encontrinhos. Então, é o brasileiro geral. Mas tem gente que, sinceramente, não pode parar, senão não teria como trazer comida para dentro de casa. E que palavra que você pode dar para uma pessoa como essa, que está, nesse momento, cortando o que não tem, gastos que não tem? Eu acho que funciona para todo mundo do mesmo jeito, porque quando você senta para fazer um planejamento, você vai olhar para a sua realidade e tentando construir uma realidade diferente daquela que você vive. É isso que quando você senta para planejar, né, você está tentando construir algo diferente da realidade que você vive. Só que se você não sentar para planejar, você nem vai descobrir que realidade é essa, né? Às vezes, nesse exercício que você comentou que a gente está fazendo lá na igreja, né, de um curso de educação financeira, algumas pessoas me procuraram no particular. E tinha de todo tipo, todo perfil. Mas a única coisa que a gente descobriu e que eu vi que todo mundo estava na mesma linha, é que a realidade dele, ele não conhecia. Tinha gente que tinha uma situação muito melhor do que a que ela imaginava, né? E tinha outros que tinham uma situação pior do que a que se imaginava. Então falou, mas eu poupo, eu dou meu dízimo, né? Eu tenho tudo lá programadinho. E aí, no final, ele descobriu que não era bem por aí. Como ele não calculava, ele não fazia quanto que eu vou destinar, né, do meu salário para pizza. Se eu tenho 5 filhos, eu vou conseguir comprar uma pizza? Provavelmente eu vou ter que comprar algumas esfirras ou às vezes nem isso, né? Fazer um pastel, comprar aquela massa e fazer em casa. Eu tive contatos com missionários que eu aprendi coisas tão impressionantes, assim, simples, muito simples. Eu passei a comprar queijo, ao invés de comprar fatiado quando era aqueles queijos em pedaços, mussarela. Eu passei a comprar porque, observando se um é mais barato ou não, porque aí você vai e rala, fica até melhor, dependendo do que for. Então, a criatividade, no momento que você tem uma limitação, buscar outras formas de fazer. Mas se você vai sentar e construir, isso vai levar você a dar um passo para frente, né? Então, acho que essas dicas, essa conversa que a gente está tendo, servem para todo mundo. O que eu não gosto hoje é quando eu entro no YouTube e vem aquelas fórmulas mágicas, né? E as pessoas muitas vezes acreditam e querem ficar ricas, né? Então, me dá a fórmula mágica. Também ninguém aqui perguntou como ficar milionário, mas muita gente quer ouvir essa fórmula mágica. E para tudo não existe a fórmula mágica. A fórmula é disciplina, planejamento, né? E flexibilidade. Eu acho que a flexibilidade é importante, porque às vezes quando a gente fala, parece até chato, né? Orçamento, planejamento, disciplina, é uma coisa chata. Mas vem uma coisa que ajuda isso não ser tão chato, é a flexibilidade. Você vai poder mudar de rota, você vai poder mudar o rumo no momento que você tiver uma oportunidade que surgiu porque você tem aquela reserva, que é uma reserva de emergência, mas ela pode, de repente, ser utilizada para uma oportunidade. Depois que você guardar o dinheiro dos seus equivalente lá, o que você tem necessidade de 3, 6, porque o mínimo é 3, se falam em 12, e aí com pandemia a gente viu que nem os 12 eram necessários, né? Mas a pandemia vai passar, o mundo vai voltar ao normal. Então, é fazer a reserva, e aí no momento que você consegue constituir essa reserva, você vai poder guardar o dinheiro pensando em outros projetos, né? Você vai poder fazer o projeto de uma aposentadoria, da faculdade do filho, vai poder fazer o projeto de repente, até um projeto missionário mesmo. Eu estou guardando esse dinheiro porque eu quero abrir um novo projeto missionário, né? Eu acho que o que não falta com o planejamento é visão de onde você pode chegar e aonde você quer chegar. E para mim, dicas de finanças, às vezes, tem coisas que são que exigem mais estudo, né? Entender de juros, entender de outros conceitos. Mas essas regrinhas do planejamento, de sentar, de fazer orçamento, de entender o seu perfil. Primeira coisa que eu preciso entender quando eu vou falar de finanças com alguém é entender o perfil dela. E aí, obrigatoriamente, você vai ter que conhecer o seu perfil para poder eu conhecer, certo?
Você vai ter que trazer essas informações, entender quem é você, entender o seu perfil, e aí a partir daí construir, né? A partir daí construir o que você tem de visão para frente, né? Tá bom, me organizei, consegui fazer minha reserva, estou no outro patamar, né? Então, trabalhar para olhar para frente. E você falou aí que você aprendeu muitas coisas criativas, né, com outros missionários. Missionário, na verdade, a gente vive uma vida minimalista. Eu queria ser muito mais. Agora tem esse termo, né? Mas anos e anos que a minha vida cabe numa mala. Sempre cabeu numa mala e para cima e para baixo. Mas é lógico, hoje moro que eu tô no Brasil, tô na casa da minha mãe. Eu não tenho casa, mas estou na casa da minha mãe. Então, claro, tem esse conforto, né? Mas assim, anos e anos para cima e para baixo com uma mala, se deu, foi legal, deu, não deu para fazer, vamos lá com os outros missionários no campo. E graças a Deus, acaba que isso dá liberdade, a gente não se prende. Você falou assim, ninguém perguntou como ser milionário. Eu acho que hoje ninguém tá, coitado, até o Freitas aí, ó, eu anoto tudo, que é isso? Mas a minha esposa não gosta. Ih, não, aí... Sempre tem não, Na verdade, no sempre casal, tem. sempre é assim. Tem um preocupado com as finanças e o outro, normalmente, né, acaba gastando um pouco mais. Aqui em casa a gente já resolveu isso, graças a Deus. Mas, nossa, imagina. Mas já tivemos esse tipo de dificuldade de eu estar me programando. Né? Você conhece a Rose, né? Hoje ela está bem alinhada, mas a gente já teve situações assim. Anotar, né? Porque o problema, às vezes, é isso, que a gente pensa em economizar e acaba abrindo mão de todas as questões, né? Tudo que traz o prazer, que traz a comunhão para a família. Por exemplo, uma pizza, né? Numa família de classe média baixa, né? Ou, às vezes, tem pessoas, né? Famílias mais pobres que nem podem ter essa pizza, mas tem aquela pizza que passa no carro, né? Nas periferias tem aquela pizza de R$ 10, às vezes, que passa no carro. Então, esse momento da pizza é um momento importante. Sentar na mesa, né? O sentar na mesa, conversar. O que eu falo, no final de semana, eu e a Rosa, a gente... acho que a gente falou isso para você. A gente vai tomar café com a minha avó. Então, a gente senta... Eu tomo várias xícaras de café, porque a gente está lá conversando, ela está falando da semana, falando das histórias dela, né? A sabedoria que ela tem para passar para a gente. Então, isso não pode, vocês, né? Que estão comunhão, pensando em claro. Não podem perder os momentos importantes, o que vocês gostam de fazer, por exemplo, ir a um parque, tem parques gratuitos. Então, como missionários, aprender isso. Eles não deixam de sair com os filhos, né? Nada. Eles aproveitam, eles têm uma forma de aproveitar. Até os solteiros, a gente junta a garotada, vão para lá, vão para cá, anda no shopping. Né? Aí, coitada, a Tami disse que começou a anotar e o marido gasta tudo na bala nos mercadinhos que não dão não. Mas é ela, né? O marido não, é a Tami. Tami, não me engana não, minha filha, que é tu. Tu que pega as balinhas tudo. Eu também faço, pegar essas balinhas tudo aí. Mas aí no casal, aí os dois têm que estar em acordo. Aí já é outra pipoca, eu só sei do lado dos missionários. Essas pipocas aí o Mas Carlos é isso mesmo. Eu aprendi várias coisas já e tenho aprendido, né? Tenho aprendido esse trabalho nosso com missionários é algo que traz muitos ensinamentos, né? Tanto espirituais como para a vida. Eu acho que é muito bom, é muito rico, muito rico. E assim, cada missionário, além da vivência que vocês tiveram, né, em regiões diferentes pelo mundo, né? E isso é algo que a experiência de vocês acaba enriquecendo. Parece que a gente vive junto, né? Ainda mais os projetos que a gente acompanha, né? O seu projeto Mubarak, que a gente tem acompanhado e a gente fica muito feliz de poder, né, tá apoiando esse projeto, de estar junto com você, porque a gente se sente, né, parte do projeto. Então, tem o projeto lá do pessoal claro. do H, que a gente está junto também, que é um projeto de nutrição no Níger, né, da missionária Nibele, e outros projetos aqui da Casa de Recuperação, que você já ouviu falar, né? Então, e cada um de vocês acaba desafio, né? ajudando a gente a olhar, né, o mundo de forma diferente, né? É bem legal. Então, acho que... Amém, que legal. O momento olhem para vocês, né? Olhem
e pensem que eu me preocupo bastante com vocês, né? A gente conversa, eu me preocupo porque hoje não são todas as missões, por exemplo, que organiza, até instrui o missionário a ter um seguro de vida. Tem missionários que a gente sabe que vai para países que, se ele tiver um problema de saúde lá, ele pode não conseguir voltar para o Brasil. Então, isso precisa mudar também, né? Então, a gente precisa, eu acho que partindo de vocês, de ter essa preocupação e trazer isso para as missões também, né? Para poder trabalhar isso de uma forma diferente. Porque na verdade é o próprio missionário, a maioria das organizações é desse jeito, é o missionário que tem que correr atrás, que tem que levantar. E a maioria, eu posso te falar, o problema da gente não é nem organizar. Ele vai te falar, não, mas se eu tiver o dinheiro eu faço o seguro, se eu tiver dinheiro eu faço o plano, porque é muito caro. Plano de saúde internacional, ou você faz no país de trabalho, porque daqui do Brasil é caríssimo. E às vezes eu tive colegas, eu já tive planos da Inglaterra e tal. Chega lá na hora que precisa, não cobre, é maior burocracia. Então, essas coisas também dão um desânimo. Tanto que tem missionário que a família preferiu enterrar lá na África, deixar o corpo lá, porque para trazer não dava, entendeu? Então, a gente já vai preparado, assina um papel, porque é mais barato. Simplesmente, se morrer lá, lá fica. É o mais barato. Sim, mas a gente tem que... Eu sei que isso não é algo que vai acontecer do dia para a noite, tá, Raquel? Eu tenho consciência disso. Mas a gente tem que aprender com os americanos, né? Se você, até pela sua fala, eu entendi que os americanos seria o que a gente costuma chamar de benchmark, né? Em termos de planejamento, de organizar, de não ser tão coração. Então, pô, eu estou aqui no projeto, preciso atender 100 famílias. Se chegou 101, eu tenho que buscar apoio para esse um que chegou, né? Não adianta eu querer resolver, porque depois que chega o 101, você sabe disso, vai chegar ao 102, ao 103. Então, é um outro patamar de projeto que você vai chegar. Então, se é um outro patamar, já projeta esse outro patamar, né? E coloca a necessidade do missionário nisso também. Então, eu acho que se você já identificou que é um missionário americano, que ele consegue ter, né, a cabeça fresca, como a gente costuma falar, né? Cabeça fresca para poder sentar, planejar e falar, ó, como eles falaram para você, irmã, a gente só vem até aqui, né? Porque não dá para a gente dar esse passo maior. Então, de novo, lembrar que a missão é de Deus e Deus vai fazer. Ele vai fazer, ele tem um plano e que às vezes está faltando a gente escrever, né? Esse plano, né? Então, colocar lá a quantidade, né, de auxílio que você precisa, não só para os refugiados, mas para você estar lá, para você conseguir pagar o plano de saúde da sua mãe aqui, para você conseguir ter o seu plano de saúde. E eu sei que para a realidade do missionário brasileiro, pela interação que a gente tem com vocês, realmente falar num seguro de vida, falar numa previdência, hoje é um absurdo, é um sonho, né? Mas os sonhos, a gente precisa vivê-los, né? Então, pô, vamos começar a pensar e tentar trazer isso mais próximo da nossa realidade. É isso aí. Obrigada, Freitas, pela sua participação. Freitas, né? É isso. Obrigado, Freitas. Um abraço. Deus abençoe. Você me falou sobre um desafio, lançar um desafio missionário. Mas o que seria esse desafio? Só para missionário? O que é isso aí? Você está falando do desafio para mim ou outro desafio? Porque eu anotei aqui que você gostaria de lançar um desafio ou dar uma dica para a gente. É isso que eu entendi? Lembrei. Não, eu queria desafiar vocês mesmo. É desafio mesmo. Desafiar vocês a fazer esse planejamento. A fazer um orçamento não só de projetos, mas de vocês, né? E pensar no que vocês precisam ter para ter essa segurança, não só agora, mas se vou para uma viagem internacional, né? O que eu preciso ainda trabalhar para poder ter esse sustento e para poder ter a segurança da minha família que vai ficar o que vai comigo. Colocar tudo isso no papel. Eu me coloco à disposição, tá? Se vocês quiserem, se você organizar um grupo de missionários para a gente poder trabalhar esse planejamento juntos, né? A gente pode fazer. Aí vai depender do quão longe a gente quer ir,
né? Para poder também dimensionar bem as coisas e não frustrar as expectativas, né? Acho que o desafio principal agora é, todos nós sabemos aonde nós estamos hoje? Quanto que entra de receita, quanto entra de despesa, o que faz parte da minha vida pessoal, né? O CPF do missionário, o que é do projeto, né? E que projetos eu ainda tenho, né? Então, colocar isso, pensar, na hora que você olhar e falar, nem a minha pessoa física ainda está organizada, então você tem que começar por você, né? Começa por você, e aí depois o próximo passo é olhar para os projetos que já estão rodando, os projetos que ainda virão, né? Que legal. Obrigada, viu, Carlos, por essa palavra. Tem mais alguma coisa que você escreveu aqui? O que a pandemia ensinou para os governos e para o mundo? O que isso seria essa questão da sustentabilidade, essa visão? É isso que você está falando? Ou você... Eu queria que a gente refletisse nisso, né? Se a gente consegue perceber, né, alguma mudança. Aqui no nosso Brasil, né, a gente vê muita discussão em torno da vacina, né? Então, em termos de governo, parece que não teve muito... É difícil, né, a gente encontrar alguma coisa ali, mas em termos de país, né, olhando para algumas iniciativas, por exemplo, de empresários, né, de igrejas, das pessoas nas igrejas. Então, a gente percebe, eu, por exemplo, na empresa que eu trabalho, aumentou o número de projetos, né, que nós atendemos. Tinha projetos que nós não tínhamos antes, que era alguns projetos de cesta básica, passou a fazer. Teve união de empresários para poder fazer as doações voltadas para o Covid. Aí as pessoas falam, mas isso aí muitas vezes alguns pensam não é mais que obrigação, porque as empresas, né, o Brasil tem um pouco disso, de ainda olhar o empresário como o rico, né, que está lá em cima e não se preocupa com o pobre aqui embaixo, né? Então não fez mais que obrigação. Mas eu não penso assim, né? Acho que a gente precisa de mais exemplos assim, né, que façam e que apoiem projetos, que apoiem projetos que tragam mudanças. Eu percebo lá na nossa igreja que as pessoas abraçaram muito o que nós tínhamos de projetos, principalmente nessa questão da alimentação, né, de saber que tem pessoas que perderam seus empregos, como você mesmo disse, né? Tem até aqueles que estão trabalhando todo dia, não puderam parar e não estão conseguindo sustentar a casa porque alguém da casa perdeu o emprego, né? Então, tem isso. O desemprego no Brasil está muito alto, mas acho que o que eu gostaria que ficasse realmente de aprendizado é que a mudança, né, do mundo, a crise, né, como a gente vê, a gente sempre olha para as crises, e economista vê assim, como ciclos, né? As crises são cíclicas, elas vêm e vão. É assim que a gente fala, né? E é verdade. E a própria Bíblia nos ensina isso também, né? Que nada é permanente, as coisas vão mudar. Não tem nada que a gente está passando hoje que já não tenha acontecido no passado. Eclesiastes fala verdade, isso. é verdade. Então, Eclesiastes fala que não tem nada que a gente esteja vendo hoje que não tenha acontecido antes, né? Mas a nossa vivência, a gente nunca esperou ver algo assim, né? Em qualquer projeção de economista, não previa isso, né? Em qualquer discussão nossa, né, em casa, falando de alguma coisa, você no planejamento com a sua mãe, vamos pensar aqui o que a gente vai fazer para os próximos 5 anos. Vai que eu perco o auxílio de alguma igreja que hoje me apoia lá no projeto. Você não pensaria, por exemplo, que de repente na nossa convenção é mais difícil de acontecer, né? Porque a maioria das igrejas ela já tem o templo, né? Já é pensado, pelo menos o que eu conheço, a maioria é assim. Mas eu tenho, por exemplo, perto de casa, muitos templos que fecharam. As igrejas pagavam aluguel e precisaram fechar, né? Mas a gente não pode perder em mente que
Deus continua no controle, né? E que tem pessoas que têm chegado à igreja por causa das lives, né? Então, hoje é um canal para poder a gente levar o evangelho, né? Mas, como lição para o mundo, eu gostaria que ficasse, que essas ações, né? Elas não fossem apenas numa crise aguda, né? Quando realmente as coisas já estão... Tem pessoas que têm procurado ajuda porque já chegou numa situação onde ela não consegue comer porque tem que pagar os juros do cheque especial. Aqueles que têm cheque especial, que têm cartão de crédito e que chegou numa situação que não paga mais o aluguel. Então, é mudar o comportamento. A gente tem que sair desse momento com mudança de comportamento. E eu acho que em termos de governos, eu não vejo governo local, né, uma grande mudança nesse sentido, mas me parece que olhando para a economia real, para os empresários, né, parece que isso pode trazer, sim, né, esse momento que nós estamos vivendo, uma mudança, vai trazer, na verdade já trouxe, né, algumas mudanças que vão ficar, por exemplo, a questão do home office, né, a questão de tecnologias. Então, você tinha algumas tecnologias para entrar, que estavam sendo testadas e tal. E aí, por causa da pandemia, todo mundo precisou entrar de home office. Então, a empresa que eu trabalho, por exemplo, a gente não tinha um home office já oficial, né? Então, tinha algumas pessoas que, às vezes, tinham períodos de home office. Mas hoje estamos todos do escritório em home office. E existe uma preocupação, cuidado com o funcionário, né? Para que não pegue o ônibus lotado, né? É um exemplo. A empresa que eu trabalho, as meninas da limpeza, o escritório tem 3 meninas. Elas revezam, vai cada uma semana e elas não vão de ônibus, porque a empresa quer evitar que tenha um contato. Então, se for por causa da empresa, não vai acontecer. Então, é uma mudança de comportamento. Tem empresários que não estão tendo essa mesma preocupação, que aí é o que você falar, metrô. O pessoal fazendo greve em São Paulo, né? Em pleno Covid, teve greve de metrô. Tem uma falhada aqui. Esse tipo de coisa é uma coisa que não pode acontecer, porque greve no metrô, no momento de pandemia, vai encher mais os ônibus, que as pessoas vão querer trabalhar, vão querer se esforçar, né? E são as pequenas atitudes que eu acho que todos nós precisamos ter, repensar e tentar consolidar isso, né? Na nossa igreja teve um aumento na doação de cesta básica. Será que após pandemia a gente não poderia fazer um esforço para continuar e manter esse número? Porque as pessoas, os pobres, os necessitados sempre existiram. Claro. A casa de recuperação, muitas vezes, não traz mais pessoas por falta de estrutura, né? Então, já que a gente conseguiu canalizar para poder ajudar nesse momento de crise aguda, será que a gente consegue manter isso de forma um longo prazo, pensar num projeto, né, onde que é aquilo da casa mesmo, que as pessoas vão parar, pensar como que elas estão, e dependendo como elas estiverem, elas podem descobrir que elas podem apoiar mais projetos, né? Que elas podem, no caso de missionários, de repente, começar novos projetos, né? Eu acho que o planejamento traz isso. Traz você conseguir olhar e fazer mais, né? Acho que o segredo é isso, planejar. Planejar. Gente, eu acho que a gente está chegando no final. Passa rápido, né? Mas foi muita coisa. Foi um curso. E é isso. Acho que a maioria do povo brasileiro está na mesma. Mas não perder o foco, né, do Senhor, não perder a fé. Repensar, reorganizar, planejar, correr atrás. E Deus nos abençoe, mas não desanimar porque vai passar. Como você falou, é um ciclo que vai passar. Carlos, eu te agradeço muito. Obrigada por esse tempo. E se você quiser deixar alguma mensagem a mais para finalizar, eu vou salvar essa live, vou enviar para os meus colegas, para os missionários também, para quem puder atingir cada vez mais.
Tá? Mas fica à vontade para terminar para a gente. E eu espero que não caia antes de você finalizar, porque eu não estou vendo aqui o horário e às vezes cai, né? Mas deixa a palavra para você, aí você finaliza para a gente. Não, eu já falei bastante em planejamento, né? Então acho que vocês já ouviram o suficiente. Estou à disposição para quem precisar de algum apoio. Eu agradeço a Raquel por esse convite, né? Como eu disse, isso faz parte do meu projeto de vida, né? Então quem quiser, não se sinta constrangido, né? Pode ficar à vontade. Talvez o tempo, né, não seja o ideal, mas estou aberto aí para a gente poder conversar. E eu creio, sim, creio que, primeiro, que Deus está no controle, né? Esse período longo, ele sabe o porquê, né? A gente não sabe. E é um período longo para o mundo passando por isso, né? Não é algo concentrado. Então, é algo difícil até de entender, mas que na Bíblia também Deus deixou lá, né? Então, tá tudo lá, não esquecer, né? A gente não pode esquecer. Pode ser para as finanças, para o Covid. O nosso manual tá lá. Mas falando em termos de finanças, vocês podem contar comigo, eu estou à disposição. E eu que agradeço, Raquel, pelo convite. Não, que nada. Obrigada a você pelo tempo. E obrigada, Rose, tá lavando louça. E que Deus nos ajude, viu, gente? Janta. Hoje tem janta. Ai, nem fala que eu tô... Ah, vou nem falar de dieta. Gente, um abraço para todo mundo. Fiquem com Deus. Se você puder, compartilha. Vai lá no Instagram do Carlos. Hein? Vai lá e dá um like. Não, e entra em contato. Ai, meu Deus. Tá bom. Vai cozinhar. Vou tomar um café. Vou tomar. Fiquem com Deus. Obrigada, viu, gente? Quem passou por aqui, a gente se fala. Abraço. Agora, tchau. Fica com Deus. Agora, como é que eu fecho isso aqui? Eu vou para onde? Eu vou descobrir. Tchau, tchau. Paz. Tchau, paz. Abraço, pessoal.